Alô você, muito bom dia, com a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse dia e abençoe a todos nós, os nossos corações. Quero trazer hoje uma história real e acontecida. Aconteceu lá no estado do Pará, uma época, um obreiro, havia duas comunidades onde não entravam crentes nenhum ali. Esse obreiro fora vocacionado por Deus para pregar o evangelho, e quando chegou naquela região, naquelas redondezas, ele encontrou esses dois lugares onde não entrava o evangelho, não entrava crente para pregar ali, muito menos para fazer igrejas. E ele, determinado de sua chamada, convicção da sua chamada, ele passou a orar a Deus. E um período de 15 dias ele passou em consagração, em jejum, em oração, e foi buscar a Deus sobre o sentido de entrar naquela localidade. Podia entrar, podia fazer comércio, podia comprar, vender, só não podia pregar o evangelho ali dentro. Era extremamente proibido a pregação do evangelho ali. E ele foi chamado para essa missão. Depois dos 15 dias de oração, Deus deu a ele a direção de como chegar naquelas agrovilas para pregar o evangelho. Ele montou em uma bicicleta bike, colocou um boné virado com o bico para trás, vestindo ele uma camisa regata, uma calça jeans, botou um tênis lá nos pés, um óculos escuro aqui, e foi embora em direção àquelas agrovilas, né? Quando chegou lá, estava um time de futebol das duas agrovilas reunidos, jogando ali um torneio. Então ele ficou ali na areia do campo, no estilo em que ele se vestiu, e um Novo Testamento pequeno no bolso, né? E começou a conversar com a senhorinha, e disse ele que queria conversar com o presidente da comunidade. A senhorinha disse: ele é meu filho. Então, naquele intervalo ali, terminou o futebol, e ele foi chamado a conversar com este missionário, né? O missionário começou a conversar com ele, conversa vai, conversa vem, estratégia de Deus dada ao missionário. Quando chegou ali em certa parte, ele disse: meu irmão, eu não vejo problema nenhum. Eu fico com raiva de muitos crentes que chegam nas casas e querem pregar contra as imagens que vocês usam. Aí ele disse: eu sou evangélico hoje, eu sou pastor, mas eu já fui católico. Pegou a imagem, aquela imagem ali que está no oratório, aquela ali é São Cristóvão, aquela outra ali é São Benedito, aquela outra ali é Santo Antônio de Pádua.
Aquela ali é Santa Rita, que foi dizendo ali para aqueles católicos que estavam lá. No final ele perguntou, eles lhe dão alguma despesa? Não. Eles comem feijão? Não. Comem arroz? Não. Comem carne? Não. Eles não nos dão despesa nenhuma. Então, por que eu, como crente, como pastor, vou ter que chegar na casa de vocês para amaldiçoá-los por causa dessas imagens? Não tenho eu razão, não. Não tenho razão. Meus irmãos, o certo é que ele fez como Paulo disse, né? Fez-me de tolo para ganhar os tolos e fez-me de sábio para ganhar os sábios. E convidou eles a ler uma parte da Bíblia, e eles pegaram aquela Bíblia grande, né? E começaram a acompanhá-la no Salmo 115, que fala sobre os ídolos, que tem pé, mas não anda, que tem boca, mas não fala, que tem mão, mas não apalpam, que tem olho, mas não vê, que tem ouvido, mas não ouve. Daqui a pouco ele foi convidado para pregar lá dentro da Igreja Católica. Conclusão, meus irmãos, é muito verdade. Jesus mandou pregar o Evangelho a toda criatura. E quem crê para batizar será salvo, e quem não crê será condenado. Quando aquele missionário saiu dali, com mais ou menos um ano, ele deixou 2 igrejas evangélicas dentro dessas 2 comunidades. É o sinal de que Deus tem chamado a vida do homem. E é o sinal de que a pessoa compreendeu que o chamado é de Deus. Não recuse o seu chamado, mas vai em frente e pregue a palavra de Deus em tempo e a fora de tempo. Ora, num lugar onde não entrava ninguém para pregar, esse missionário, vestindo-se nesses trajes que eu falei, ele pregou o Evangelho, ganhou muitas almas para Jesus ali e deixou 2 igrejas, 2 congregações ali naquelas 2 agrovilas. Que Deus te abençoe. Era esta a mensagem que eu tinha nesta manhã, essa pequena história de um valoroso obreiro, servo do Senhor. Que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.